respeito de Ezequiel. Ezequiel, a Bíblia vai mencionar que ele era um sacerdote. Naquela época não é como hoje. Hoje uma pessoa que quiser ser pastor vai dizer assim: vou para um seminário, eu vou me preparar para isso, eu vou estudar, depois eu trabalho mais 4 anos, vou ser observado pela igreja, passar por avaliações, e então eu vou ser ordenado ao sagrado ministério. Essa foi a minha história. No ano de 1995 fui para o seminário. É bem verdade que eu fui e voltei, trabalhei muito nesse meio de tempo, e Deus trabalhou muito mais no meu coração. Me formei no ano 2001. Trabalhamos pelo menos 5 anos em Portugal. Em 2006, quando retornei para o Brasil, fim de 2006, exatamente, fim de 2006, lá na igreja do Colégio Adventista do IACS, em Taquara, no Rio Grande do Sul, eu passei pela experiência da ordenação ao ministério, ano 2006, e a partir de lá tenho desenvolvido meu ministério. Isso não havia a mínima possibilidade de acontecer na época do Ezequiel. Para você ser sacerdote, primeiro você tinha que nascer sacerdote. Como nascer sacerdote? Você só tinha uma chance de ser sacerdote. Tinha que nascer na tribo certa, na tribo de Levi. Só da tribo de Levi podiam ser sacerdotes. Mas você podia ser levita e não ser sacerdote, porque você podia ser da tribo de Levi. Se não fosse da família do Arão, não podia ser sacerdote. Tinha que ser da tribo de Levi e da família do Arão. Bom, se você fosse da tribo de Levi e da família de Arão, você podia não ser sacerdote. Como assim? É porque você tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão, mas não podia, sob hipótese alguma, ter qualquer tipo de defeito físico. Por exemplo, quem aqui alguma vez quebrou algum osso do corpo? Só quem quebrou, levanta a mão. Eu já quebrei muita coisa. Eu nunca poderia ser sacerdote. Sabe por quê? Porque se o camarada quebrasse um dedo, mesmo que colasse depois, está descartado, não pode mais. Porque o sacerdote representava também Cristo, que seria perfeito. Então podia ser da tribo de Levi, podia ser da família de Arão, se tivesse um defeito. Por exemplo, a gente estava lascado naquela época. Por exemplo, não podia ser careca. Careca não tinha vez. Ó, quanta gente desclassificada aqui, hein? Eu também. Não podia, por exemplo, aí lascou 2 vezes. Não podia ser baixinho. Edson já era. Não podia ser baixinho. Não podia ter manchas na pele. Gente, a lista era grande. Então você imagina que havia um processo seletivo antes que o indivíduo pudesse dizer: esse pode ser sacerdote. Tá, ele nasceu na tribo de Levi, ele passou pela experiência, ele é da família de Arão, não tem nenhum defeito físico, beleza. Então ele agora pode ser sacerdote? Não. Agora é o seguinte: até os 12 anos ele tem que decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se ele souber decor os 5 primeiros livros da Bíblia, ele passa pelo outro processo seletivo. 12 anos de idade, disse eu. Então, se aos 12 anos, você quer ser sacerdote? Então vamos passar por uma sabatina. Prova. Sabe decor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco? Provou que sabe? Maravilha. Pode continuar o processo seletivo. Começa a decorar agora os demais escritos históricos, proféticos, salmos, o resto do Antigo Testamento. Quando ele fazia 25 anos, próxima prova. Sabe decor, agora tinha que saber o Antigo Testamento inteiro. Passou na prova aos 25, ok, agora sim, vou ser sacerdote? Não, agora começa o processo de preparação. Agora que começa a preparação. Aos 25 anos, uma cerimônia acontecia. O indivíduo era separado entre os seus irmãos, e então o sumo sacerdote dizia: aqui começa o processo de preparação. Nos próximos 5 anos, o indivíduo estudaria desde a hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha, porque ele tinha que se formar em algumas coisas nesses 5 anos.
Primeiro, em veterinária. Como assim? Ele ia ser sacerdote? Mas os sacrifícios que aconteciam no templo tinham que ser com animais perfeitos, e não só. Cada sacrifício exigia que o animal fosse abatido de um jeito. Às vezes a carne tinha que ser cortada de uma determinada maneira. Às vezes tinha alguns detalhes sobre os animais que ele tinha que saber. Não era apenas um tipo de animal, havia pelo menos algo em torno de 15 tipos diferentes de animais que seriam aceitos, e algumas raças de animais muito parecidas umas com as outras não eram aceitas. Então, o sacerdote tinha que ter uma formação em veterinária. O animal chegava, ele tinha que examinar o animal para ver se era perfeito, se estava na raça certa, que tipo de sacrifício era feito, como é que ele seria abatido, como seria cortada a sua carne. Tinha sacrifício que a pele do animal tinha que ser tirada, tinha sacrifício que a pele ficava, tinha sacrifício que tinha que se tirar as entranhas, tinha sacrifício, era um suplício. Então ele tinha que ser formado em veterinária. Mas não só isso, tinha que ser formado também em medicina. Por quê? Qualquer problema físico que houvesse no país, todo doente, vão aonde? No sacerdote. Só lepra. Havia 30 tipos diferentes de lepra. Lembra quando Jesus curou aqueles leprosos? Ele falou o que para eles? Vá e apresente-se a quem? Ao sacerdote. Por que tinha que se apresentar ao sacerdote? E o sacerdote ia examinar e dizer: você está realmente curado, pode voltar. Sem o aval do sacerdote não tinha jeito. Então ele tinha que ser formado em veterinária e também em medicina. Você acha isso pouco? Tinha que ser formado também em direito. Por quê? Quando um juiz não era capaz de julgar uma causa, porque o troço era complicado demais, ele tinha que levar a causa, sabe para quem? Para o sacerdote. E o sacerdote tinha que ser capaz de resolver a causa que os melhores juízes do país não tinham sido capazes de resolver. Então ele tinha que conhecer profundamente todas as leis e a aplicação delas. Você achou pouco? Ele tinha que ser formado também em gastronomia. Como assim? Os sacrifícios dentro do contexto do templo exigiam que alguns pratos fossem feitos. Por exemplo, ele tinha que fazer pães asmos. Era o sacerdote que tinha que fazer, não podia ser outro. Para fazer o pão asmo, ou pão sem fermento, era usado azeite. Mas o azeite não podia vir de fora, tinha que ser feito pelos sacerdotes. Eles tinham que escolher o tipo certo de azeitona, levar para prensas especiais, e eles produziam o azeite. Havia bolos que eles podiam fazer como sacrifício a Deus, e nesses bolos tinham receitas especiais que tinham que ser feitas de um determinado jeito. Ele tinha, além de alguns sacrifícios, porque os sacerdotes, eles também tinham que comer um pouco de alguns sacrifícios, porque simbolicamente eles estavam levando o pecado do povo sobre o seu corpo. E para cozinhar as carnes, tinha um processo todo especial. Eles tinham que ser formados em gastronomia. Achou pouco? Ele também tinha que ser formado em teologia. Aí sim, tinha que conhecer os ensinamentos do Senhor para ensinar o povo. Portanto, 5 anos. No final de 5 anos, havia uma cerimônia toda especial. Todos os sacerdotes do país eram reunidos, uma vez por ano apenas. Os candidatos a sacerdotes passavam por uma sabatina que o Enem ia parecer brincadeira de criança, aonde todos os sacerdotes começavam a fazer perguntas as mais difíceis. Em que áreas? Em todas essas que eu falei: veterinária, medicina, direito, gastronomia, teologia. Se ele errasse uma pergunta, desclassificado. Ele pode fazer outra prova depois? Não, nunca mais ele pode se apresentar para tentar ser sacerdote. Não podia ter erro. Então você pode imaginar que quando uma pessoa falava: eu sou sacerdote, o povo falava: parabéns, esse é o cara. Entenderam? Agora, Ezequiel era sacerdote. Aí você vai entender o que o texto está dizendo. Ezequiel diz assim: era o meu 5º ano, no ano em que eu fiz 30 anos. Por que isso aqui é importante? Porque quando o sacerdote fazia 30 anos e passava pela sabatina, depois que ele passou no teste,
Então um sacrifício era feito, eles pegavam um pouquinho de sangue, colocavam na orelha do indivíduo, e eles diziam: a partir de agora você vai ter que ouvir as reclamações do povo e levar as questões deles para Deus. Então você tem que ter um ouvido santificado para filtrar o que o povo está falando, para ir conversar com Deus, para ouvir o que Deus está dizendo e levar de volta para o povo. Eles colocavam um pouco de sangue no polegar direito da sua mão e diziam: a partir de agora você vai pegar em coisas sagradas e vai ministrar ao povo. Colocava um pouco de sangue no dedão do dedo do pé direito e ele dizia: a partir de agora você vai pisar em lugar santo, não se esqueça disso. E a partir daquele momento ele começava a ser sacerdote. Você entende que o Ezequiel se preparou a vida inteira para isso? Aí ele fala: pois é, era o meu 5º ano. Por que o 5º ano? Porque ele tinha passado por todo o processo de preparação de 5 anos, dos 25 aos 30. Mas quando ele fez 30 anos, ao invés de estar em Jerusalém para trabalhar no templo, ele diz: eu estava na Babilônia, às margens do rio Quebar. Eu não pude entrar no templo para ser sacerdote. Me preparei a vida toda. Eu era da família certa, eu era da tribo certa, eu não tinha nenhum defeito físico, eu sabia o Antigo Testamento todo de cor, eu era formado em veterinária, medicina, gastronomia, direito, teologia. Eu fui separado para o santo ministério, mas quando eu devia começar a servir no templo, eu estava na Babilônia, num país que não tinha compromisso com Deus, compromisso com a mensagem de Deus. Era um tempo de cumprimento de profecias, mas ao invés de fazer aquilo para o qual eu fui preparado, eu estava longe daquilo que eu queria fazer. Eu não sei quanto a vocês, mas Ezequiel me representa, porque quando eu olho para aquilo que a gente está vivendo hoje, eu digo para o Senhor todo dia: Senhor, não foi para isso que eu me preparei, não. Não. Algumas semanas atrás, uma diretora de aventureiros me procurou, professora de uma escola pública, e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: o quê? Peguei 2 meninas que eu levei para o clube de aventureiros, são da minha escola. Uma delas tem 8, outra tem 9 anos. Peguei as 2 num amasso dentro do banheiro da escola, e eu disse: o que vocês estão fazendo? Vocês são 2 meninas. A menina com 8 anos olhou para mim e disse: você não tem nada a ver com a minha opção sexual, você não tem direito de opinar sobre isso, você pode ser processada por isso. Eu falei: pastor, o que eu faço? Alguém se preparou para isso? Alguém se preparou para uma época tão desafiadora como essa? Quando falar sobre alguns temas em público pode gerar processo e até prisão. Temas que estão na Bíblia, a palavra de Deus. Alguém se preparou para isso? Estamos vivendo os tempos em que o João falou: aquilo vai ser uma Babilônia, uma confusão sem tamanho. É esse tempo que a gente está vivendo, e é exatamente nesse tempo em que vivemos, o tempo mais desafiador da história, que o Senhor olha e fala assim: você se preparou para quê mesmo? Aí eu tenho falado para ele: ô Senhor, foi lascado para me formar em teologia, eu sofri pra caramba, podia estar fazendo qualquer outra coisa, resolvi ser pastor, aprendi um montão de coisa no seminário que não serve para nada hoje. Ninguém me ensinou a trabalhar nesse tempo com as coisas que eu estou enfrentando. Por isso eu olho para o Ezequiel e falo: hashtag estamos juntos, Ezequiel. Eu me sinto do mesmo jeito. Tem hora que eu olho e falo: não sei fazer não faço ideia de como agir diante disso. Mas foi nessa hora que o Senhor Deus, o texto vai dizer: o Senhor se manifestou a mim. Tive visões de Deus. E se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, o Senhor Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu te chamei para esse tempo, sabe por quê? Porque apesar do povo estar longe dos meus caminhos, apesar de eles estarem vivendo sem compromisso comigo, apesar de ser um tempo extremamente desafiador, apesar de não estarem aonde você gostaria que eles estivessem, e nem você estar onde você gostaria de estar, Ezequiel, tem mais 70 anos, Ezequiel. Nesses 70 anos,
O Daniel está na parada, mas ele não vai te ajudar aqui não. O Daniel vai trabalhar lá no meio da cova dos leões, porque ele vai trabalhar com o meu povo. Eu escolhi você. Você vai falar para eles, e vai parecer que a mensagem vai entrar por um lado e sair pelo outro. Vai parecer que eles não querem nem sequer ouvir, que eles não têm interesse na minha palavra. Mas não desista. Quando você não tiver vontade de pregar, prega igual. Quando você tiver vontade de pregar, prega. E quando não tiver, prega também. Ensina. Não deixe um dia de falar com o meu povo. Pastoreie o meu povo. Lidera o meu povo. Dirige o meu povo. Porque daqui a 70 anos eu vou levá-los de volta para Jerusalém. 70 anos. O Ezequiel comeu pão que os israelitas amassaram. Eu vou te falar. Foi horrível para ele. Enquanto o templo ainda estava de pé, lá em Jerusalém, o povo falava: a gente não vai se estabelecer aqui. Nunca. Nós vamos voltar para Jerusalém. Um montão de profeta falso se levantou no meio do povo, lá na Babilônia, falando: vocês vão voltar para Jerusalém. E o Ezequiel falando: não vão não. E Jeremias mandou uma carta para lá falando: é melhor vocês construírem casas aí, porque tem mais 70 anos para vocês ficarem. E o povo falava: não. E o Jeremias chegou a mandar outra carta falando: se o que eu disse não acontecer, então eu sou profeta falso. Mas se eu sou profeta verdadeiro, o líder dos profetas falsos que está na Babilônia vai morrer em 7 meses. E o cara morreu. Olha o desafio. Até que Jerusalém é destruída. Aí o povo fala: agora acabou tudo, nós não vamos construir nada, nós não vamos nos estabelecer aqui, porque agora não tem mais esperança, está tudo acabado. E o Ezequiel fala: não desistam, não desistam, não desistam, não desistam. Finalmente, Ezequiel já está velhinho. Há uma mudança no poder da nação. O rei Nabucodonosor, o homem mais sanguinário da época, por incrível que pareça, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi batizado pelo Daniel. Virou crente. E o povo falava: não é possível. O filho e o neto dele acabam assumindo o poder. Babilônia vai em decadência. Sobe um outro rei sobre o poder, o rei Ciro. Quando ele assume o poder, o Daniel chega e fala: tem uma profecia que foi feita há 200 anos e que fala do Senhor pelo nome. Ele: como assim? E ele vai para Isaías e lê: e levantarei o meu servo Ciro, que libertará meu povo para que voltem ao meu santo monte e reconstruam minha santa cidade. E o Ciro fala: sério isso aqui? E o Daniel fala: faz 200 anos que nós estamos esperando o Senhor. O Senhor nem era nascido, a gente já esperava pelo Senhor. E o Ciro fala: onde é que eu assino? E ele assina um decreto dizendo: os judeus podem voltar. Agora Ezequiel velhinho se levanta no meio de um povo e diz: agora a gente pode voltar para casa, para Jerusalém. E o povo fala: não queremos não, vamos ficar aqui mesmo. A gente já se acostumou com isso aqui. A gente tem nossa vida aqui, construindo casa, tem negócio, estamos ganhando dinheiro aqui. Não vamos mais não. Quem se levanta no meio da nação para dizer: esse é o tempo do cumprimento da profecia, é para lá que a gente tem que voltar. É Ezequiel. Nem todos voltaram, mas 2 milhões de judeus retornaram para Jerusalém e a reconstruíram. Sabe por quê? Por causa de um cara que se preparou durante 30 anos para ser sacerdote, e Deus falou: você vai fazer outra coisa, você vai trabalhar para preparar uma geração para voltar para Jerusalém. Daqui a 70 anos vai dar trabalho, mas você vai pregar, você vai ensinar, e você vai ver o meu povo voltar. O céu esperando a chegada de Jesus. Enquanto espera, trabalha por irmãos e irmãs que talvez nem saibam do que precisam, mas edificados por tua palavra, que eles também sejam influenciados pelo teu Espírito agindo através de nós, e que quando os céus se abrirem, Jesus voltar em poder e glória, que tenhamos a oportunidade de ouvir dos lábios do Senhor: bem está, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. E então que a gente possa olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu estou indo, mas não vou sozinho não.
Estou levando meus irmãos e irmãs por quem eu trabalhei. Pai, nos dê essa oportunidade, pois oramos no nome de Jesus. Amém. E meus irmãos e irmãs que creem dizem Amém. amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Agradecemos mais uma vez, pastor Samuel. Obrigado, pastor. Agora vamos cantar no final, vamos despedir. Quero dar um recado ainda, né? Na semana que vem, no próximo sábado, nós vamos ter a inauguração, da Igreja de Santo Amaro. Mas nós vamos ter nosso culto aqui. Tá? Nós vamos, né? Tá certo? Então vamos ter culto lá, mas vamos ter também aqui. Que Deus abençoe. Vamos por